Hoje, em nosso discipulado, o tema da lição número 1 é a Bíblia Sagrada, o nosso manual de fé. Amados, nós sabemos que toda a nossa fé, por incrível que pareça, mesmo que a gente não entenda isso, ela reside na Bíblia. A Bíblia é a nossa central de fé. Tudo que nós queremos saber a respeito de Deus, saber a respeito da salvação, enfim, de todas as questões ligadas ao Todo-Poderoso, aqui está a resposta. Nós não podemos acrescentar, nem tampouco tirar. Nós temos que crer da forma que aqui está. E às vezes a palavra de Deus, tal qual ela é meio retangular, ela desce assim na garganta da gente, meio retangular. Por que isso? Muitas vezes queremos viver a fé da nossa forma, mas temos que viver a fé segundo Deus, segundo aquilo que Ele determinou para a gente. E é nesse aspecto em que a palavra muitas vezes torna-se um pouco indigesta para alguns. E é por isso, irmãos, que você vê os camaradinhas perdendo-se nesse mundo e afastando-se do Senhor, porque não querem submissão, sujeição aos princípios do Todo-Poderoso. E quando isso acontece, com certeza, estes vão se perder, porque a palavra do Eterno nos diz que só existe um caminho que conduz-nos ao Todo-Poderoso, e esse caminho é Cristo Jesus, e o Cristo é o Verbo, e o Verbo é a palavra. Ou seja, nós temos visto uma espécie de Jesus em nossas mãos. É o Verbo, é a palavra, e a palavra é Cristo Jesus. Por que isso? Porque a inspiração vem através do Senhor, vem através do Espírito Santo. Amém, amados? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Queremos pedir que tu venhas falar aos nossos corações, nos trazer a revelação que tanto precisamos, a direção que nós precisamos, Pai, para que assim nós possamos ser firmes nessa caminhada, seguirmos firmes nessa jornada em direção aos céus, e que possamos louvar e adorar o Criador, louvá-lo e adorá-lo hoje e para sempre, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. É muito difícil, irmãos, nós vivermos sem conhecermos aquilo que é o principal para nós. Talvez alguns aqui presentes não sabem como surgiu a Bíblia, não sabem qual é a origem desse livro, por que ele existe. Talvez alguns não sabem. Aqueles que já são mais velhos na fé provavelmente sabem. Outros, porém, acham que a Bíblia sempre existiu dessa forma que está aqui. Mas na verdade não foi assim. Há uma história muito longa atrás desses textos bíblicos. Primeiro, que ela é real. Todos os textos bíblicos são reais. Tudo que nós vemos na palavra do Senhor, de fato aconteceu. Foram situações que servos do Senhor viveu durante a sua jornada. A letra A de nosso estudo, informações gerais sobre a Bíblia. O termo Bíblia tem origem no grego biblos, e somente foi usado a partir do ano 200 depois de Cristo pelos cristãos. É um livro inspirado por Deus. Diversas pessoas, escribas, sacerdotes, reis, profetas, poetas, entre outros, escreveram o que nós lemos na palavra do Senhor. São diversos autores, aproximadamente 40 autores, num período de aproximadamente 1.500 anos. Os primeiros escritos até os últimos escritos, eles estão num lapso de tempo de aproximadamente 1.500 anos. Os últimos escritos foram feitos há aproximadamente 1.800 anos atrás, ou 1.800 de alguma coisa, por volta dos anos 60, 70, 80, 90 da nossa época, que os últimos escritos foram realizados. E esses escritos, no decorrer da história, foram copiados, recopiados, copiados, recopiados, copiados, recopiados, até chegar aos nossos dias. Antes da invenção da gráfica, por Gutenberg, por volta do ano 1500, todos os exemplares da Bíblia eram manuscritos. Existiam ali as pessoas que sentavam-se, geralmente em locais isolados, para transcreverem a Bíblia. O interessante é que, mesmo nessa situação de aproximadamente 1.500 anos em que ela foi transcrita, contando o último texto do Novo Testamento, até a invenção da gráfica, o texto original permaneceu-se fiel aos princípios.
Não houve distorção, porque foi o Espírito Santo de Deus que selou a palavra. Há situações que nós não entendemos, nós não vamos compreender, claro. Mas aqui nesse livro, tem a mão do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus selou, permaneceu os escritos fiéis àquilo que o Senhor queria e chegou aos nossos dias. É incrível isso. Vale ressaltar que até o ano 1500, uma cópia da Bíblia como nós a conhecemos era extremamente cara, extremamente cara. Somente aqueles que eram ricos a possuíam. Não era um livro acessível como hoje o é, que nós até distribuímos nas ruas para as pessoas, mas até então era um livro extremamente caro e difícil aquisição. E por algum tempo, a igreja que na época reinava, ao saber que alguém tinha a Bíblia, ia atrás, confiscava a Bíblia, e essas pessoas corriam o risco de serem presas e até mortas por possuírem um exemplar da Bíblia. É um negócio complicado nós entendermos isso. Mas é história, isso é fato, está narrado na história secular, na história geral da humanidade. A Bíblia, na sua forma original, ela era desprovida de capítulos e versículos. Não existia capítulo 1, capítulo 2, versículos 1, 2 ou 3. Isso foi realizado posteriormente por duas pessoas. Para facilitar a leitura e a localização das citações, o professor Stephen Lanto, no ano de 1227, a dividiu em capítulos. E assim ficou por algum tempo. Até o ano de 1551, da nossa época, há 400 anos atrás, quase 500 anos atrás, não existia a divisão denominada versículo. Neste ano, o senhor Robert Stephanus chegou à conclusão da necessidade de uma subdivisão e agrupou os textos em versículos. Isso também foi direção do Espírito Santo de Deus, eu creio plenamente nisso. Como é que nós poderíamos citar João 3,16 se não houvesse estas referências? O Espírito Santo de Deus tocou no coração dessas pessoas para facilitar a compreensão da palavra e o acesso à palavra de Deus. E hoje nós temos os endereços. É João capítulo 1, versículo 2, Mateus capítulo 5, versículo 10, e vai por aí. Então isso tudo veio posteriormente, um tempo muito depois, até mesmo da Bíblia estar escrita, é que ocorreu essas divisões. Vale ressaltar também, irmãos, que havia e ainda há muitos escritos denominados sagrados. Nós temos na Bíblia Católica, por exemplo, alguns livros a mais. A nossa Bíblia chamada evangélica, ou cristã evangélica, não os possui. Houve um concílio em que esses 66 livros que nós temos em nossa Bíblia foram considerados canônicos, sagrados, inspirados pelo Senhor. E aqueles demais, eles não foram considerados como inspirados por trazerem algumas informações que não fechavam o conjunto. Então eles são chamados de apócrifos. Além desses que estão na outra Bíblia, há uma diversidade de outros no mercado. Vez ou outra você ouve falar Evangelho de Judas, há uma série de evangelhos que existem por aí. Mas o que importa realmente é estes, há mais de 1000 anos, estão assim agregados e chamados de canônicos. E neles nós encontramos todas as informações necessárias para uma vida certa e para uma vida de fidelidade ao Todo-Poderoso. Os livros apócrifos, esses que existem na Bíblia Católica, não que eles vão desviar as pessoas da fé em Cristo Jesus. Não vão desviar. No entanto, não somam. São desnecessários, vamos colocar assim, são desnecessários. E é por isso que aqui não estão. Outro aspecto interessante é que a palavra de Deus não se contradiz. Algumas pessoas andam procurando contradição na palavra de Deus. 1500 anos, irmãos. 40 camaradas, em épocas totalmente distintas, muito distantes uma da outra. Situações históricas, ali do momento, econômica, política, enfim, cultural, totalmente adversas. Mesmo assim, há uma unidade em toda a palavra do Senhor. Aquilo que chamam hoje de contradição, na verdade, é uma falta de conhecimento da palavra.
e que fazem as pessoas entenderem, até porque nós temos uma tradução da Bíblia que é um pouco complexa para algumas pessoas. E parecem que a colocação fica tão assim, um pouco escura, que você não consegue entender. E parece que entra em choque os dois textos. Quando você olha na palavra de fato, você verá que é só um texto, é só uma palavra, é só uma realidade. Há a impressão que há uma contradição, mas quando você para detidamente para olhar a palavra de Deus e estudá-la, conferir um texto com outro, você verá que não há nenhum tipo de contradição na santa e bendita palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Gutenberg foi um homem muito inspirado, um cara muito sábio. Por volta do ano 1500, ele inventou a chamada prensa, que é a nossa gráfica moderna. Ele inventou os tipos, as letrinhas, cada uma num pedacinho de madeira ou de outro metal qualquer, ou de um metal qualquer, e ali ele esculpiu as letrinhas e juntava aquele tanto de letrinhas e formava a página da Bíblia, e ele prensava aquilo, passava uma tinta naqueles tipos, naquelas letrinhas, e prensava sobre papel e ficava escrito o texto bíblico. Não foi muito fácil não, foi uma tarefa muito grande. São aproximadamente 3.600.000 letras. Portanto, Gutenberg precisou fazer aproximadamente 3 milhões ou mais de letrinhas pequenininhas para que a Bíblia fosse impressa no ano de 1500. Realmente foi um homem que o Senhor usou e foi levantado para, com a sua sabedoria, criar esse instrumento tão útil, e a partir desse momento a Bíblia tornou-se difundida. As pessoas tinham acesso com facilidade à palavra de Deus porque ela era produzida em série. Amém? Os mais antigos registros da tradução de trechos da Bíblia para o português datam do final do século XV. Porém, centenas de anos se passaram até que a primeira versão completa estivesse disponível em 3 volumes, em 1753. Trata-se da tradução de João Ferreira de Almeida. A primeira impressão da Bíblia completa em português, em um único volume, aconteceu em Londres em 1819, também na versão de Almeida. Há 200 anos atrás, nós tivemos a Bíblia impressa da forma que nós a conhecemos hoje, num só volume. Com o passar do tempo, a igreja, tendo entendido que em Cristo as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas, produziu muitos escritos acerca da vida e da obra do Senhor. Estabeleceu e transmitiu a sua doutrina e estendeu a mensagem evangélica às regiões cada vez mais distantes da Palestina. Dentre esses escritos foi se destacando aos poucos um grupo de 27, que pelo fins do século II começou a ser conhecido como Novo Testamento. Até o século II, não século II, mas até o século II, não existia agrupado como nós conhecemos o Novo Testamento. Só a partir dessa data, todos os textos foram agrupados e foram selecionados aqueles que estavam de acordo com os princípios que o Espírito Santo desejava e foram agrupados em 27 volumes que nós conhecemos como Novo Testamento. A Bíblia é composta de 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, mais de 773 mil palavras e aproximadamente 3.600.000 letras. Capítulos e versículos, esses são exatos. 1.189 capítulos, 31.173 versículos. As palavras e as letras depende da versão. Eu já vi esta aqui tem um texto um pouco maior, outro um texto um pouco menor, porém é a palavra do Senhor na sua íntegra. Amém? Os livros apócrifos são muitos. Eles fazem parte da história bíblica e muitos deles não contradizem a palavra do Senhor. Na verdade, eles somam a palavra do Senhor. Mas o Espírito Santo moveu no coração daquelas pessoas há 1.800 anos atrás, e eles acharam por bem fazer uma seleção dos textos bíblicos, e eu creio que foi direcionada pelo Espírito Santo, e esses chegaram à nossa mão da forma que nós conhecemos hoje. O Antigo Testamento nos fala sobre a obra de Deus com o seu povo antes do nascimento de Jesus. É um resumo bem amplo de toda a história daquilo que Deus fez em relação à humanidade até o nascimento de Cristo Jesus. O Novo Testamento nos fala sobre o nascimento de Jesus, a sua vida, o seu grande ministério de curas e perdão para enfermos e pecadores, e sua morte numa cruz.
a sua ressurreição dos mortos e a sua ascensão, ou seja, o retorno aos céus. Ele também nos fala sobre a continuação do seu ministério de cura e perdão através dos que ouviram após a sua ressurreição. Os que seguem os ensinos de Jesus executam muitas obras milagrosas, exatamente como ele disse que fariam. Em João capítulo 14, versículo 12, Jesus disse: obras maiores vocês farão. Então está ao nosso alcance fazermos obras até maiores do que aquela que Cristo fez. Os ensinos dos que ouviram depois que ele ressuscitou dos mortos estão contidos nas epístolas, são chamadas cartas. Eles foram escritos nos primeiros 50 anos após a ressurreição de Jesus e compõem cerca da metade do Novo Testamento, e praticamente o apóstolo Paulo que as escreveu. Então essa é a realidade do Novo Testamento. Letra B. Estude a Bíblia. O relacionamento mais importante que você pode ter nesta vida é com Deus. Nós temos os relacionamentos interpessoais, esposa, amigos, colegas, enfim, mas o relacionamento mais importante que nós precisamos ter na nossa vida é com o Senhor. Através da leitura da Bíblia, você chega a compreender a natureza de Deus, os seus pensamentos, os seus planos e as suas promessas para você. É por isso que nós falamos e batemos muito na tecla aqui nesta igreja da necessidade de lermos a Bíblia. Porque se você não ler a palavra de Deus, dificilmente você conhecerá de fato a vontade do Senhor para a tua vida, para as nossas vidas. Letra C. Eis aqui a maior promessa do mundo. A maior promessa que nós temos está em João capítulo 3, versículo 16. É o centro da palavra de Deus. Nesse versículo resume todo o ensinamento bíblico. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse versículo, irmãos, talvez um dos mais conhecidos da palavra de Deus, resume toda a história, toda a vontade, toda a orientação para a humanidade. E vemos nisso a manifestação da graça do Todo-Poderoso para com as nossas vidas. É o Senhor que nos amou, porque Deus amou ao mundo. Esse mundo aqui não é as obras pecaminosas lá de fora, mas é a humanidade, porque Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Esse perecer é realmente perder a salvação, para que não perca a salvação, mas para que tenha a vida eterna. Amém? Letra D. O propósito da palavra de Deus. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 e 16, que os amados podem conferir posteriormente. Também em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 13 e 4. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Amém? Nesse parágrafo, nós vemos qual o propósito da palavra de Deus. Tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Este é o propósito da palavra de Deus, é nos fazer entender aquilo que o Senhor quer, nos fazer entender a missão do eterno e nos adequarmos ao olhar do Senhor àquilo que Deus quer para as nossas almas. Vale ressaltar, irmãos, nós falamos 2 Timóteo, 2 Pedro. Por que não 2 Timóteo e 2 Pedro, que nos parece mais lógico? Se você referir-se ao Velho Testamento, você vai encontrar 1 Reis, 2 Crônicas, 1 Crônicas, 2 Samuel e vai por aí. No Antigo Testamento, refere-se a livros. Primeiro livro das Crônicas, primeiro livro de Samuel. No Novo Testamento, trata-se de cartas.
fica subentendido no título do livro, segunda carta, epístola a Timóteo, segunda epístola de Pedro. Eis o porquê, segunda no Novo Testamento e segundo no Antigo Testamento. Quando alguém falar para vocês, segunda Pedro, não é que ele esteja errado, porque ele está subentendendo que é a segunda carta de Pedro ou a segunda epístola de Pedro. Amém? Letra E. A palavra de Deus produz vida. João capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Amém? A palavra de Deus, irmãos, é ela que produz vida em nossos corações. E nesse texto João narra a afirmação do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que o Espírito é vida para nós. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela entra em nossos corações para nos edificar. É a revelação do Espírito Santo de Deus. A palavra, ela é inspirada porque tem aí a direção, o mover do Espírito Santo. E para você compreender de fato a palavra do Senhor, para você lê-la e compreendê-la de fato, necessário é que, antes de lê-la, você peça para que o Espírito Santo te dê o direcionamento, a revelação, o discernimento da palavra. Você ora, pede a revelação e o Espírito Santo de Deus falará, trará a revelação. Você lerá esse texto e compreenderá aquilo que o Senhor quer falar ao teu coração. Ainda, a palavra de Deus, ela é criativa. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e os seus exércitos e estrelas, pelo sopro da sua boca, porque ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo se firmou. Ainda em Salmo capítulo 33, versículo 6 e versículo 9. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É muito comum, irmãos, nós ouvirmos na televisão, até mesmo na internet, enfim, as pessoas numa preocupação muito grande. Como foi criado o mundo? Como esse mundo surgiu? E há uma diversidade de teorias. E gastam milhões e milhões e milhões para tentarem descobrir como foi que o mundo apareceu. É só lermos Gênesis. Quando nós lemos Gênesis, o Senhor nos mostra como foi a criação de todo o universo, inclusive a nossa criação. E como nós cremos na palavra de Deus, nós acreditamos que a palavra de Deus é verdadeira, nós temos convicção que esta orientação que há na palavra, que há na Bíblia com relação à criação, ela é a única e verdadeira. A criação do mundo, ela veio do Senhor. O Senhor apenas disse, haja isso, haja aquilo, e formou com suas mãos o ser humano. As demais coisas todas foram fruto da sua palavra. Eis o porquê a palavra de Deus produz vida, porque o Senhor falou e aconteceu. E se nós olhamos no Novo Testamento, é a mesma coisa. Jesus falou e aconteceu. Quando você olha para os apóstolos, eles falaram e aconteceu. Aparentemente não houve nenhum tipo de milagre que foi necessário fazermos toda uma situação, todo um tipo de ritual para que ele viesse à existência. Mas, basicamente foi, vai e faça isso. Vá, a tua fé te curou. Geralmente, a palavra ministrada. Assim é o poder do Senhor, irmãos. Mas para que isso aconteça, necessário é que você esteja vivendo Jesus de fato na sua vida. E nós como igreja Missão Vivos, nós prezamos pela palavra, cremos na palavra e falamos que estamos querendo pregar o evangelho primitivo, porque o evangelho primitivo é aquele que está focado no poder da palavra. No poder, na revelação do Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos com a nossa vida focada na palavra, nós vamos falar e vai acontecer, até porque essa é a promessa do Senhor. Obras maiores, vocês farão, não é assim? Obras maiores, vocês somos nós faremos. E nesse nós está Paulo, Timóteo, Pedro, João, Lucas, Marcos, Jesus, enfim, todo mundo. Não há um pico
Não há um pico, irmãos. Fulano de tal, esse sim, é o maior, é o cara. Não, não existe. Para Deus não existe o cara. Para Deus existe homens e mulheres fiéis. E a partir desse momento é nivelado. Você chega ao ápice, você chega ao máximo. Qual o máximo? A santidade. Chegou na santidade, você tem tudo com o Senhor. Aí você cresce no conhecimento do Todo-Poderoso, mas você está apto para receber de Deus a bênção. Amém? Letra F. A palavra de Deus é como água. Primeiro, ela limpa. Efésios capítulo 5, versículos 25 e 27. Começamos a vida no reino de Deus totalmente lavados pela palavra de Deus. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes falei. João capítulo 5, versículo 3. Mas esse texto, irmãos, mostra-nos que quando nós entendemos a verdade de Cristo Jesus, quando a palavra de Deus entra na nossa cabeça, é derramado sobre nós águas do Espírito. A palavra de Deus é como águas, ela nos limpa, ela nos purifica e ela nos restaura e nos dá condições de vivermos a verdade do Todo-Poderoso. Ainda no item 2, ela nos mantém limpos. A palavra de Deus plantada em nossos corações nos mantém livres do pecado. Olha só, quando nós conhecemos a Jesus, nós vamos procurar viver a verdade da palavra. Amém? É por isso que ela nos mantém livres do pecado. Por exemplo, eu sei que mentir é pecado. Por que você sabe que mentir é pecado? Quem mente é filho do diabo. Quem quer ser filho do diabo? Ninguém. Como é que eu vou mentir? Mas qual é a revelação? Onde está a revelação? Está na Bíblia. E ela nos mantém limpo quando você observa seus princípios. Salmo 119, versículos 9 e 11. Como pode o jovem manter o seu caminho puro? Vivendo de acordo com a tua palavra. E ainda, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém, igreja? Portanto, a palavra de Deus ela é como água, ela nos lava e também nos mantém limpos. Nos mantém limpos. Letra G. A palavra de Deus é luz para as nossas vidas. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Amados, quando nós temos a palavra de Deus na nossa vida, nós temos a luz do Senhor, nós vamos andar sempre na luz. Nossos atos, nossas ações serão semelhantes às de Cristo Jesus. E ainda, ela nos dá entendimento neste mundo de trevas. Salmo 119, versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Amém? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Quando você é de Deus, quando você tem Cristo no coração, quando a tua vida está totalmente focada no Senhor Jesus, a tua alegria, o teu prazer está no Senhor, na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Olha só como é a revelação do Todo-Poderoso. Mas tudo isso, irmãos, parte do princípio de vivermos a vontade do Senhor. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Aquilo que nós falamos anteriormente. Quando nós temos o mandamento do Senhor, o conhecimento de Cristo no coração, nós não vamos ter prazer no pecado, nós não vamos viver no pecado, porque a nossa vida foi escolhida para fazer somente aquilo que Deus quer. Ainda no Salmo 119, versículos 105 e 130, nos fala: a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A entrada das tuas palavras dá luz, ela dá entendimento aos simples. Olha só, a palavra de Deus dá entendimento aos simples. Simples são aquelas pessoas humildes, as pessoas talvez que tenham pouca cultura, mas a palavra de Deus traz a revelação a todos de uma forma completa. A pessoa pode ser a mais culta do mundo, mas também pode ser aquela mais humilde de montanha. Se elas lerem a palavra ou a palavra de Deus chegarem ao seu coração, hão de entender da mesma forma.
Porque o Senhor, Ele pega de um aspecto até o outro, de um lado até o outro, de um ponto até o outro, e ninguém fica fora desta revelação. Ninguém fica fora, irmãos. Aquela onda, eu não entendo a palavra de Deus, eu não entendo. Se alguém chegar para você e falar assim, eu não entendo a palavra de Deus, eu não entendo. Pergunte a ela, você já leu a Bíblia? Você já leu? Geralmente a pessoa nunca leu a Bíblia, ou leu um versículo aqui, outro acolá e diz, eu não entendo a palavra de Deus. Geralmente é assim, irmãos. Dificilmente você encontra um leitor da palavra do Senhor, alguém que quer realmente Deus no coração, claro, que fala, eu não entendo a palavra de Deus. Ele pode até não entender um aspecto, coisas pequenas, mas a base da fé, os princípios da fé, esses são imutáveis e são extremamente claros a ponto de todos poderem entender. Mas, quando o cara não entende, é porque dificilmente tem lido a palavra do Senhor. E como entender aquilo que você não conhece? Para entendermos alguma coisa é preciso conhecer. Letra H. A palavra de Deus é comida espiritual. Mateus 4, versículo 4. Respondeu Jesus. Está escrito, o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Esse texto, irmãos, ele é interessante. Ele chama-nos a atenção para a nossa preocupação. Nós temos muita preocupação com a primeira parte, o pão. E pelo pão nós fazemos tudo. Nós morremos pelo pão, damos a nossa vida pelo pão, sacrificamos até Cristo Jesus pelo pão. Sacrificar Jesus pelo pão, ou seja, você deixa de honrar o Senhor para conseguir o pão. E o pão, claro, é o teu sustento, é a tua condição financeira, enfim, essas coisas que são normais e necessárias para a nossa vida. No entanto, preciso entender que não é o ponto-chave da nossa vida. O ponto-chave, amados, é a palavra que procede da boca de Deus. Quando nós tiramos os olhos do pão e colocamos em Cristo, o pão aparece. O Senhor nos favorece. O Senhor nos abre as portas necessárias. Nos abre as portas, irmãos. Dificilmente você vê uma pessoa que é fiel ao Senhor Jesus mendigando pão. Eu nunca vi, na verdade. E a palavra de Deus nos diz que não há um justo a mendigar o pão. Não existe um justo que anda mendigando o pão. Mas por que isso? Porque quando nós focamos os nossos olhos no Todo-Poderoso, Ele nos favorece, Ele abre as portas, o emprego aparece, o recurso aparece, Deus te abençoa, Deus te abençoa. E nisso aqui está aquele texto, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus o quê? As demais coisas vos serão acrescentadas. Não é assim? Mas o que é que acontece com a gente? Por que nós não fazemos isso? A resposta é simples. Falta-nos fé. Falta-nos fé. Não tem outra resposta. Se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda. Dizem que o grão de mostarda é pequenininho. Eu nunca vi. Mas dizem que é pequenininho. Muito pequeno. Mas se você tivesse fé daquele tamanho, ou seja, uma fé verdadeira, real, aí o texto bíblico diz que aconteceria, não é? Nós precisamos dessa fé, irmãos. Nós precisamos dessa fé. Uma fé que seja pequena, tal qual um grão de mostarda, mas real, verdadeira, firmada no Senhor. Amém? Na verdade, esse texto não está dimensionando o tamanho da fé, mas a consistência da fé. É impossível você medir fé. Não é que a tua fé precisa ser pequenininha ou grande como um coco, não é nesse aspecto, mas ela precisa ser consistente como é consistente a semente da mostarda, ou um coqueiro, ou outra semente qualquer. Precisa dessa consistência. E às vezes a nossa fé não tem a consistência, o tamanho de uma sementinha de mostarda. E nós queremos de Deus as bênçãos. Como? Como? Amém? Consistência. É isso que a nossa fé precisa ter. Ainda, ela produz um crescimento espiritual. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo.
Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Nesse texto, o apóstolo Paulo escrevia à igreja de Corinto, e ele falava que foi dado apenas leite para aquela igreja. Ou seja, palavras simples. Paulo não entrou na manifestação da glória do Todo-Poderoso, porque as pessoas que ali estavam, elas não haviam desenvolvido a sua fé no Senhor. Ainda não tinham uma fé do tamanho de um grão de mostarda, com a consistência da semente da mostarda. Não tinha uma fé consistente. E quando ele falava um pouco mais forte, aquelas pessoas não suportavam e elas erravam, porque não tinham em si o Espírito de Deus. 1 Pedro 2:2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dada crescimento para a salvação. Amém, irmãos? Nós precisamos desejar ardentemente o leite espiritual. Desejar ardentemente o conhecimento de Deus, a presença do Senhor, a revelação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E quando nós somos pais e temos bebês em casa, nós vamos compreender como é essa questão da criança quando quer leite. Chora, berra, nada consegue calar o bebê a não ser quando você dá o leite. Assim precisa sermos diante do Senhor, irmãos. Nós não podemos nos contentar com a água, com o açúcar que recebemos muitas vezes. Mas temos que berrar diante do Senhor, gritar diante do Senhor, chorar diante do Senhor, irmãos, pelo genuíno leite espiritual, para que nós possamos crescer na fé, crescer no conhecimento, crescer para a salvação. Ainda, o objetivo de Deus para cada um de nós é expresso em Efésios capítulo 4, versículos 12 até o 15, para que o corpo de Cristo possa ser edificado até que todos alcancemos a unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, e nos tornemos maduros, alcançando a estatura completa da plenitude de Cristo Jesus. É isso que nós precisamos almejar, irmãos. Alcançar a estatura completa da plenitude de Cristo Jesus. É você alcançar um ponto em que Cristo Jesus alcançou, e é também possível a nós, porque Jesus era homem como nós somos homens, e estava sujeito a toda sorte de males, como nós estamos sujeitos. Porém, Jesus santificou a sua vida e buscou a presença do Senhor e conseguiu essa comunhão com o Todo-Poderoso. Também a nós é possível santificarmos a vida e alcançarmos essa comunhão verdadeira com o nosso Senhor e Salvador Jesus. A letra I. A palavra de Deus é uma semente. Em Lucas capítulo 8, versículos 14 e 15, Jesus contou aos seus discípulos a parábola do semeador. No versículo 11, ele disse: a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Amados, a semente é a palavra de Deus que precisa nascer dentro do nosso coração. Quando essa semente é plantada dentro da nossa vida, nós vamos permitir que ela germine, cresça e frutifique. Nós vamos frutificar no Senhor. Sejamos, portanto, frutíferos para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Agora, aquele que supre a semente ao semeador e o pão como alimento também suprirá e multiplicará a sua sementeira e aumentará a colheita da sua retidão. Amém? Então é o Senhor que nos supre, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que multiplicará, é o Senhor que nos abençoará, é o Senhor que nos dará todo tipo de forças para vivermos a verdade que Ele tem separada para cada um de nós. Basta que permitamos que a semente nasça dentro do nosso coração, que a semente venha germinar dentro da nossa vida. E para isso, como todos conhecem a parábola, é preciso que haja uma boa terra, que não seja na pedra, que não seja entre os espinhos, enfim, mas que seja numa boa terra, uma terra adubada e adequada para a palavra de Deus. Terra boa e adequada para a palavra de Deus é um coração puro, um coração reto, um coração aberto para o mover do Espírito Santo de Deus. Coração puro, coração sem pecado, coração santo. Amém? Letra J.
a palavra de Deus é como uma espada. Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ainda Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, aqui nos é dado o exemplo da espada. E o Senhor nos diz que a sua palavra é como a espada. Uma espada que quando entra na nossa vida, quando entra em nossos corações, ela é capaz de separar o certo do errado. Quando você lê a palavra de Deus, quando você medita na palavra, quando você permite que essa palavra adentre a tua cabeça, a tua mente, que ela faça morada aqui dentro, e o Senhor dará o discernimento profundo, e será possível dividir juntas e medulas, ou seja, nada ficará misturado. O Senhor separa o que é dele e o que não é dele. É isso que diz a palavra. Ela tem esse poder de fazer você entender o que é de Deus e o que não é de Deus, e você jogar fora aquilo que não é do Senhor e conservar aquilo que é de Deus na tua vida. E só a Bíblia pode fazer isso. Só a Bíblia. Se você ler livros de autores que há por aí, você pode incorrer no erro que ele corre. Talvez ele esteja ensinando errado. Mas quando você ler a Bíblia, impossível que o ensinamento esteja errado. Impossível. Porque a revelação do Senhor é clara para os nossos olhos. Amém? E ela é tão poderosa a ponto de o próprio Cristo usá-la contra Satanás na sua tentação. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não usou palavras da sua própria boca ou da sua própria criação, mas ele citou a palavra de Deus. Ele citou a palavra do Senhor no momento das tentações. Então ela é poderosa para isso. E nós podemos também fazer uso da palavra do Eterno, para que em nome de Cristo Jesus, espíritos imundos sejam subjugados e expulsos daqueles que são atormentados. Amém? Letra K. A palavra de Deus nos ajuda a orar. João capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Oh, glórias! Esse texto, irmãos, ele traz uma revelação que poucos querem ver. Poucos querem ver. Todos querem receber de Deus. Todos querem a bênção do Todo-Poderoso. Eu quero isso, eu quero aquilo. Uns entram com ofertas, com dízimos, enfim, e requerem de Deus a bênção. Mas o texto bíblico diz de forma clara, e é o próprio Cristo que fala: se permanecerdes em mim, olha a condição, gente. Se o quê? Permanecerdes em mim. Permanecer em Cristo, irmãos, é viver segundo Ele, em todos os aspectos. E as minhas palavras permanecerem em vós. Nós temos que permanecer em Cristo e a palavra de Cristo em nós. Como é que essa palavra permanece em nós? Quando nós a vivenciamos. Não basta, irmãos, eu decorar a Bíblia. Isso não é a palavra de Deus permanecer em mim. A palavra permanecer em mim é quando eu pratico a palavra, quando eu pratico a Bíblia. Há muitos por aí que conhecem a Bíblia mais do que a gente. São capazes de citar todo o Novo Testamento de cor. Abre a boca e vai citando o Novo Testamento sem errar uma vírgula. Citam todo um livro decorado. Isso não é conhecer a palavra de Deus. Isso não é a permanência da palavra de Deus em nossos corações. A permanência da palavra de Deus nos nossos corações é quando nós conhecemos e vivemos. Conhecemos e vivemos. Eis aí as duas condições: permanecer em Cristo e a palavra dele permanecer em nós. A partir desse momento, amados, não tem limite. Não tem limite. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. E Jesus complementa dizendo: obras maiores farão do que as minhas. Obras maiores farão. Amém? Então essa é a verdade que nós precisamos entender. E se nós colocarmos e vivermos essa verdade, não haverá limites. Não haverá limites. O Senhor atenderá, porque você será
totalmente dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E certamente os teus pedidos serão direcionados, iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é uma dimensão que nós temos uma certa dificuldade em compreender. Quando nós temos a nossa mente dominada pelo Espírito Santo de Deus, as vãs paixões por este mundo cessam. Nós vamos focar nossa vida na vontade do Senhor. O nosso desejo talvez não será possuir o mundo, mas possuir e fazer a vontade do Senhor. É um pouco diferente quando nós temos de fato a palavra de Deus entronizada dentro dos nossos corações. E o último item, a letra L, a palavra de Deus é poderosa em nós. Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Quem é a rocha, povo dos céus? Jesus. Amém? Jesus é a rocha. O que é edificar a casa sobre a rocha? É construir sobre o alicerce, sobre a vontade, sobre a direção, sobre o mover do Espírito Santo de Deus. Aí fora dizem que a família é o mais importante. A família é a base de tudo. Mas não é, gente. A base de tudo é Jesus, é a rocha. E quando a família está construída sobre a rocha, edificada sobre a rocha, é uma família forte. É uma família firme no Senhor Jesus. Mas o principal, irmãos, é Jesus na vida da gente. Ainda no versículos 26 e 27, Mateus capítulo 7. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Quando nós não temos uma vida alicerçada em Cristo Jesus, nós vamos sempre começar pelas portas do fundo. Sempre. Nós não vamos entrar pela porta da frente. Vamos entrar pela porta do fundo. Quando nós queremos casar, por exemplo, casa na areia. O camarada quer casar. Ele começa primeiro pela impureza do relacionamento. Aí depois ele chega no altar. Quando ele quer crescer na vida, ele pisa sobre todo mundo, engana todo mundo para alcançar. E outros tantos exemplos, não é? Exemplo que não falta sobre a casa, sobre a vida edificada na areia. É quando você busca por trás para alcançar aquilo que o Senhor quer que seja primeiro dele. Primeiro dele. E isso leva-nos a viver uma vida de santidade. Sem santidade, impossível ver a Deus. Se nós quisermos crescer no Senhor e sermos vencedores do Todo-Poderoso, primeiro é necessário que haja santidade em todos os aspectos da nossa vida. Em todos os aspectos. É entrar pela porta da frente com Cristo Jesus. As pessoas que entram pela porta do fundo, ou pula a porta, pula o muro, tem uma coisa errada com ele. Certamente ele não tem a chave da porta da frente. E a chave é Jesus. Amém? E nós precisamos, irmãos, que a palavra de Deus seja poderosa em nós. Seja poderosa em nós. Portanto, amados, nós abordamos todos esses tópicos, claro, de uma forma muito rápida. Cada tópico desse aqui é para você falar 40, 50 minutos, um dia, 2 dias, um mês, um ano. E com certeza faltaria tempo. E nós, em aproximadamente 50 minutos, abordamos todos eles. Eu creio que a palavra tenha, de certa forma, nos despertado, o Espírito Santo tenha nos despertado para entendermos a necessidade de possuirmos a Bíblia como manual de fé na nossa vida. E possuirmos a Bíblia. De encaixarmos não a Bíblia na nossa vida, mas a nossa vida na Bíblia. Amém? Nós não podemos encaixar Deus na nossa vida. Nós temos que nos encaixar na vida de Deus. É assim, irmãos. É buscar o Senhor. E se nós buscamos o Senhor, é nós que vamos ao encontro dele. Ele está a nos esperar para nos abençoar. Amém? Vamos orar então? Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Te louvamos por esta palavra, Senhor,
que mesmo sendo tão apressada, tão rápida, Senhor, que ela possa produzir frutos em nossos corações, para que fique gravado o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia. Prepara-nos, ó Deus, para que nós possamos andar e viver a tua verdade, e sermos segundo o teu querer, porque somos teus, comprados por ti, para vivermos esta verdade, para vivermos segundo a tua palavra, Senhor, porque ela é o nosso manual, e queremos adequar a nossa vida a esta tua verdade. Abençoa-nos e guia-nos, é o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 559.